Vamos trazer a nossa segunda entrevista sobre a atuação do farmacêutico frente à pandemia do coronavírus. Qual é o papel do farmacêutico no enfrentamento a esta doença? O que o farmacêutico deve saber e como atuar junto à comunidade? Estamos recebendo agora a Ana Paula Ambrósio Fontoura, que é proprietária da farmácia Bom Sucesso, de Bento Gonçalves, e farmacêutica responsável técnica. Ana Paula, seja muito bem-vinda à Bitcom TV. Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem, bom dia. Esse papel do farmacêutico, conte para nós como tem sido aí esses últimos dias, estas últimas semanas, qual que tem sido a tua avaliação nesse momento de pandemia, Ana Paula? Bom, desde o dia 16, que foi mais ou menos quando começou toda essa movimentação em relação ao coronavírus, a gente na frente de batalha, que eu digo que é a farmácia, o ponto comercial ali, a gente vive um momento muito diferente, né? Então, assim, o farmacêutico, apesar de não ter se preparado para este momento, somos preparados como profissionais farmacêuticos para enfrentar este momento de crise da saúde pública, enfim, crise mundial, né? Então, assim, qual é o nosso desafio? Acredito que principalmente informar as pessoas em relação ao que está acontecendo. A angústia das pessoas é principalmente em relação ao que pode acontecer, em relação ao qual é a mortalidade, qual o perigo que elas correm, né? Então, nesse momento, é muito importante que nós estejamos bem para que a gente possa prestar esse serviço de maneira adequada, não levando, vamos dizer, ilusões às pessoas, porque realmente o momento pede muita cautela, mas também levando esperança e levando mensagens de como nós, como indivíduos, podemos melhorar o dia a dia frente a tudo isso que está acontecendo. Ana Paula, participa também o colega Leandro Adamati de Farroupilha aqui da nossa entrevista, ele vai questioná-la. Perfeito. Ana Paula, obrigado pela oportunidade, bom dia. A minha pergunta vai exatamente nesse sentido também, porque quando surgiu, veio à tona com maior intensidade a questão do coronavírus, da Covid-19, muitas pessoas ficaram preocupadas. E a gente teve ali um período em que a cloroquina e a hidroxicloroquina foi muito requisitada nas farmácias. Vocês recebem muitas pessoas no balcão da farmácia hoje, nos últimos dias, pedindo por medicamentos que ajudem a prevenir ou a tratar alguma coisa do coronavírus? Qual é que é essa realidade? A realidade é que todo mundo procura a mágica, realmente, né? Depois do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, o Trump, foi, assim, massiva a procura pela hidroxicloroquina, principalmente porque é a que a gente tem nas apresentações na farmácia, que é o Reuquinol, o Plaquenol, essas medicações, né? Imediatamente, achei isso muito responsável, imediatamente as distribuidoras e o governo, o Ministério da Saúde, proibiram a venda para as farmácias e também proibiram com que o comércio pudesse fazer uso disso para ganhar dinheiro, né? Então, em relação à hidroxicloroquina, as pessoas ainda nos procuram com muitas dúvidas. E o que eu posso dizer é o seguinte, a minha posição como profissional farmacêutico é que devemos ter muita cautela. Não existem estudos que comprovem realmente a eficácia, todos os estudos estão em andamento. Inclusive, em Bento Gonçalves, o Hospital Taquini está à frente a um estudo que está testando a hidroxicloroquina, cloroquina nos seus pacientes, mas devemos ter muita cautela, porque também já se observou que alguns casos prematuros de introdução da medicação não teve resposta e a medicação pode ser muito prejudicial para essas pessoas.
Certo. Até porque nós temos no brasileiro, ele tem um comportamento de exercitar muito a automedicação. As pessoas acabam se automedicando para qualquer coisa, ao invés de buscar sempre, primeiro, uma orientação médica ou até uma orientação de um farmacêutico. A automedicação, você tem percebido que ela continua em alta? Talvez teria até subido um pouco nesse período da pandemia? Subiu bastante, Leandro. Existem muitas informações na internet, né? Então começou com a propagação da falta de algumas substâncias químicas, como por exemplo o paracetamol. Então as pessoas procuravam assim alucinadamente, para não dizer outra palavra, pela medicação, com medo de que faltasse ou que tivessem algum sintoma de dor, febre e não tivessem acesso à medicação. Em relação a outras coisas também, como vitamina C, como vitamina D. Então, tudo isso causou uma movimentação que realmente ninguém esperava. Nós temos diversos desses produtos em falta hoje, geral. E realmente, assim, a pessoa, ela coloca nesses produtos a salvação, né, para o coronavírus. E, na verdade, o que a gente preconiza, o que a gente enfatiza é a prevenção. Então, isso é muito mais importante do que esse movimento em massa para as ruas, buscando medicações, buscando alimento e, ao mesmo tempo, as pessoas não procuram se cuidar. Então, o que eu gosto de dizer é assim, ó, o coronavírus não vai esperar você fazer o seu rancho, o coronavírus não vai esperar você comprar o paracetamol, comprar o álcool gel. A gente deve sair de casa já precavido, a gente deve procurar o que for necessário e não esse comportamento em massa para que todo mundo fique angustiado e perca até a mão do bom senso, vamos dizer, né? Uma outra questão que é importante, Ana Paula, a gente colocar aqui é sobre quando procurar o farmacêutico, porque muitas pessoas agora, nesse momento que elas estão tensas, que estão buscando alguma informação, as pessoas elas estão utilizando do farmacêutico para buscar uma cura que sequer existe ainda, né? Então, qual que seria o parâmetro de bom senso da comunicação com a sociedade, né? Esse papel fundamental do farmacêutico que, como você falou no início da entrevista, é a pessoa que está no front, é a pessoa que está no começo, né, às vezes na primeira procura da pessoa. Como tratar a população inflamada e também cheia de dúvidas? Acho que a primeira coisa é a conversa, é a orientação, é o chamar para perto, né? Eu acho que esse é um papel muito, muito fundamental do farmacêutico. Nós temos esse contato direto. Muitas vezes é o último contato ou o primeiro contato com o paciente, né? Então, orientá-lo a manter a calma, perguntar sobre sintomas. Então, é importante que o farmacêutico mantenha-se sempre lendo artigos, mantenha sempre se atualizando sobre como esse vírus está se manifestando nas populações. Então, assim, questionar o paciente em relação a sintomas, ver se realmente existe alguma coisa que possa ser realmente grave ou de encaminhamento, ou realmente só uma palavra de uma pessoa que é um profissional da saúde para acalentá-lo, acalmá-lo e orientá-lo da melhor forma a ficar em casa, a usar máscara, esse tipo de coisa. Então agora eu acho que é um momento fundamental de nós farmacêuticos nos consolidarmos como profissionais da saúde que somos e orientar a população da melhor forma possível em relação à prevenção a essa doença, a esse vírus. Certo. Adamati? Eu acho que mais uma colocação importante para a doutora farmacêutica Ana Paula Ambrosio Fontoura também, é a questão, gostaria de ouvir o seu posicionamento também, porque é um posicionamento técnico, o isolamento social, ou seja, um certo resguardo entre as pessoas, não estar evitando uma exposição mais demasiada em grandes públicos, em vias públicas. Eu não estou aqui dizendo que não é para ir trabalhar, mas manter uma certa precaução.
com o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, por exemplo, máscara, o álcool gel, isso ajuda bastante num enfrentamento à pandemia do coronavírus, na sua visão, farmacêutica? Com certeza. A gente já viu em outros países a eficácia da prevenção e do uso de EPIs, como tu falou, que são os equipamentos de proteção individual. Acredito que sim, o isolamento tenha muito a nos beneficiar e entramos, infelizmente, em questões políticas e econômicas igualmente delicadas. Não tiro a importância, mas como farmacêutica, como profissional da saúde, eu apoio totalmente o isolamento. Sei que isso é complicado em algumas situações, em algumas profissões até, mas nesse momento acredito que nós fazermos essa prevenção é o que vai fazer com que a gente colha bons frutos lá na frente. A ciência, ela é baseada em evidência e muitas vezes precisamos testar. E o isolamento foi testado em muitos países, como eu falei, e comprovadamente foi colhido bons frutos. Então, acredito que esse isolamento que nós já fizemos e essa restrição de retorno agora, com muita cautela, eu acho que também vai gerar bons frutos. E, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa economia aí gire, porque lá na frente também podemos ter problemas muito complicados. Se nós não tivéssemos tido esse isolamento nesse período todo, esses cuidados via decretos municipais, o próprio decreto estadual do governador do estado também, a nossa região poderia ter números mais elevados de casos confirmados de coronavírus? Você acredita nesse sentido? Completamente. Acredito que o cenário seria bem diferente hoje. Até foi um estudo que mostraram, um matemático fez um estudo que mostrou que de 241 casos confirmados na capital, por exemplo, sem o isolamento poderia ter sido mais de 2.000 casos confirmados. Então isso reflete realmente uma eficácia de todo esse movimento que foi feito, acho que muito bem feito pelos governos, pelas prefeituras. Perfeito. Quero agradecer aqui a Ana Paula pela entrevista e com certeza foi muito valiosa pelas informações, e gostaria de finalizar lhe perguntando, né, essa situação do legado para os farmacêuticos. O que a senhora acredita que fica após essa pandemia, sobre a questão dos cuidados e o trato do farmacêutico com a população? Bom, o farmacêutico, eu tenho uma proposta bem diferente de trabalho na minha farmácia. Eu atuo como farmácia clínica, eu atuo com consultas farmacêuticas, orientando, fazendo revisões de medicação. Então, eu acho que cada vez mais devemos, como profissionais da saúde, nos posicionarmos em relação à saúde e não exclusivamente a vendas. Por exemplo, se você trabalha num local que realmente o lucro vai muito acima da saúde, acredito que você, como profissional da saúde, está no lugar errado. Então, esse é um posicionamento de classe que nós deveremos ter daqui por diante, de nós nos reafirmarmos como profissionais da saúde e mostrarmos a nossa importância para o público, o quanto nós fazemos diferença, e também mostrarmos para os nossos colegas profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, o quanto nós podemos ajudar no manejo desses pacientes. Então, esse é um cenário que eu acho que só tem a agregar nesse momento para nós, e quem fizer parte disso, acredito que tem muitos bons frutos a colher e tem muito serviço bom para prestar para a comunidade. Ana Paula Ambrósio Fontoura, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos, um beijo para minha filha que está me assistindo. Tchau, tchau. Qual que é o nome dela? É Maria Luísa. Um abraço, Maria Luísa, tudo de bom aí para vocês, boa semana. Tchau.
Tchau, tchau, igualmente. Tchau, tchau. Estamos encerrando então essa segunda entrevista e realmente uma entrevista para colocar aí muitas dúvidas a limpo, trazer alguns esclarecimentos e o principal aí, acredito, Adamati, que é em relação ao farmacêutico também é um profissional da área de saúde. Ele também precisa ser ouvido pela população, né? E ele tem um papel que a Ana Paula trouxe muito bem aqui. Se ele não é o primeiro contato, ele é o último contato. Então ele é muito importante nessa cadeia da saúde e no momento de pandemia ele é fundamental.